Fala meu povo, beleza? Tudo bom com vocês? Mais um vídeo, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal e vamos embora. Só lembrando, não se esqueça de se inscrever se você for uma pessoa nova e se você já é uma pessoa frequente aqui, dê seu like. Só lembrando, esse anime ele é muito pesado, não se esqueça, assista por sua conta e risco. Se você é uma pessoa que tem problemas mentais, tem problemas de depressão, problemas tipo desânimo, essas coisas, não assista esse anime. Sério, esse anime ele é bastante pesado. E se você só veio pela review, deixa o like. Vamos embora. Vamos lá. Esse capítulo aqui, ele foi mais pesado. Ele não foi tão pesado igual os outros capítulos. O problema desse capítulo aqui, ele foi algo que mexe com o mental. Eu vou explicar. Sabe aquele garoto que estava acompanhando a Shizuka? Então, a gente vai saber mais da história dele. Só lembrando, pelo que nós podemos entender, ele tem sérios problemas, que é o seguinte, vocês sabem muito bem que ele tem um trauma de infância com seu irmão. Certo. Além disso, ele tá com um trauma, ele começou a ter a consciência dele começou a ficar pesada pelos motivos do, adivinha o quê? Pois é, do assassinato. Por causa disso, ele começa o episódio inteiro a alucinar. Além de alucinar, ele começa a ficar louco, à beira da loucura. Ele começa a rever memórias do passado, traumas, a Shizuka sendo espancada pelaquela garota. Não só isso, mas o garoto ele se apaixona pela Shizuka. Sim, ele apaixona pela Shizuka e existe uma coisa interessante. Além dele se apaixonar pela Shizuka, ele é manipulado por ela. Sim, ele é manipulado por ela. É o seguinte, o problema da Shizuka que é o seguinte. Aqui nesse episódio, todo mundo descobre o assassinato da garota. Você sabe muito bem que no episódio passado a polícia apareceu e descobriu que a garota tá morta. Beleza. Todo mundo da escola começa a ficar com trauma. Tipo assim, caraca, a menina foi assassinada, tipo, com uma coisa na cabeça. O único problema desse episódio é que não revelou como ficou a questão da mãe dela e a questão também do pai. O pai, ele gostava de ir pra balada, garoto de programa, e a mãe era traumatizada. Sério, a gente ficou sem saber o que aconteceu depois. Não foi falado o que aconteceu sobre a questão da mãe da menina, tá ligado? E aí, Caio, boa noite. E o mais engraçado disso tudo é que você vai descobrindo que o garoto vai ficando alucinado. Tipo assim, meu Deus, eu fui responsável por matar a garota. A gente foi responsável por prender a garota e começa a ficar alucinado. Sem contar que ele tem vários problemas dentro da casa dele. Por exemplo, ele tá fazendo um plano para poder, é, sabe, fugir com a Shizuka pra Tóquio, junto com o Pi. Nem só disso, mas o irmão dele acaba meio que, tipo assim, ele tem um sério problema que se o irmão dele acabar descobrindo, o irmão dele vai acabar se decepcionando com ele, já que a mãe dele faleceu. Beleza. A mãe dele é a cópia dele. É uma cópia tão assim que você percebe que é o seguinte: no passado você descobria que a mãe dele sempre preparava a mesma comida pra ele e ao mesmo tempo era um filho presente. Como eu devo dizer pra vocês, a mãe dele era uma mãe que pegava muito pesado. Por exemplo, o irmão dele, a partir do momento que ele começou, de acordo com a mãe, a andar com delinquentes, ele queria. Ela queria que o filho, o mais novo, não fosse igual ao irmão. Pelo contrário, o irmão ele estava vivendo. Ele conseguiu dar notas boas, ele conseguiu dar coisas boas para a mãe, só que ele andava com amigos, ele conseguia viver. Mas não, o irmãozinho mais novo, ele ficou traumático. Ele se traumatizou porque ele só vivia em casa estudando, ele não tinha tempo para, sabe, aproveitar, ele não tinha amigos. O único problema do irmão, isso foi o trauma que fez ele ficar com ódio do próprio irmão. Inclusive, quando ele vai aparecer pra X, que ele começa a chorar, tipo assim, caraca, eu sou um inútil, sabe? Eu não pude aproveitar a minha vida. Sem falar que também foi responsável pelo assassinato, eu perdi a minha mãe. Tipo assim, é como se a ficha dele caísse agora, sabe? Uma coisa como se a ficha dele caísse tudo agora. Demorou pra ele ver que a ficha dele realmente caiu. E a Shizuka vai lá dar um apoio pra ele, só que existe uma coisa interessante, ele acaba se apaixonando por ela. Dizendo assim, a gente vai pra Tóquio, né? Você vai comigo, você vai me ajudar, não vai? E essa ligação entre os dois começa ele ficar louco, tipo assim, eu preciso dela o mais rápido possível. Enquanto ele vai conhecendo a história dele. O único problema da história dele é que é o seguinte: o irmão dele era o que mais recebia atenção ao invés da mãe. O irmão estava vivendo. O filho não. Ele aqui só vivia no estúdio, ele não estava conseguindo viver. Então esse é que era o problema traumático dele, que ele queria ser livre, mas com o fardo de que ele, tipo assim, ele não assassinou, é claro, a menina lá. Ele só ajudou a esconder o corpo. O fato disso, ele fica, sabe, ele fica louco, ele começa a ver coisas, ele começa a alucinar.
ele vai olhar pro irmão dele, quando ele chega na casa dele, o irmão dele fala assim: Irmão, você tá tudo bem? Tá tudo ótimo, você quer conversar? Mas na mente dele, o irmão dele tava chamando ele de assassino, brutamonte, o pior da família, um monte de coisa. E quando a Shizuka olha pra ele e fala assim: Olha, pega isso aqui, que foi o responsável pelo crime, que foi o Pi que matou, se entregue pra polícia. Simplesmente assim. A Shizuka falou pra ele, falou assim: Cara, se entrega pra polícia, pega isso aqui e é contigo. Sim, ele ia fazer isso, mas ele não conseguiu fazer isso. Outra coisa, o irmão dele fez teatro. O cabelo do irmão era preto. Sim, o cabelo do irmão era preto. Ele começou a fazer teatro quando ele começou a andar com pessoas para se enturmar. Ele sim conseguiu algo que o irmão dele não conseguiu, que é companhia, amigos e tudo. Esse que foi o único problema. Inclusive, o irmão já tinha até uma namoradinha. Depois da morte da mãe, tudo desabou, tal. Tudo desabou. E ele foi lá, ele desabafou pro irmão dele. Cara, foi uma coisa assim sensacional. Tipo assim, depois que eles desabafam de tudo, ele conta a verdade. Olha, irmã, eu ajudei no assassinato. Só que é claro que ele não fala, é o que dá a entender. Por que o que dá a entender? Porque lá no final você escuta os vizinhos falando que foi ele um dos responsáveis pelo assassino da garota. Só que ele não fala as provas nem nada, nem mostra a cena pra ser sinal. E no final mostra a Shizuka falando, cara, a gente não tem pra onde ir, vamos pra Tóquio, Pi. E tem a cena final aqui do anime. E mais uma vez o anime acaba. Mais uma vez eu falei pra vocês, cara, esse anime tá me surpreendendo bastante, mas algumas coisas ficam em aberto. Por exemplo, será que realmente ele se entregou pra polícia? Será que ele realmente é a mãe da a Manami, a garotinha lá que foi assassinada? Como é que ficou a mãe dela? Cara, a mãe dela tinha sérios problemas de depressão, ela chorava bastante. Inclusive, quase foi espancada pelo próprio marido várias e várias vezes. E ao mesmo tempo também o marido também se investia na garota de pro. Cara, é uma bagunça esse anime, velho. Mas muitas coisas ficarem abertas. E é isso. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Então, mais coisa acabou. Se não esqueça de se inscrever se você for novo e deixar o seu like. Fui!